Nós vamos explorar o sistema complemento, que é uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa. Ele é ativado tanto por padrões moleculares de patógenos quanto por anticorpos. Ou seja, ele acelera a resposta inicial e conecta com a especificidade da resposta adaptativa. Vamos entender como essas vias de ativação convergem para defender o organismo. Os PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, são sinais de perigo que o sistema imune reconhece rapidamente. Eles estão presentes na superfície de muitos micro-organismos. Quando detectados, ativam rapidamente o sistema complemento, que é parte da imunidade inata. Isso dá uma resposta inicial veloz contra infecções, ajudando a iniciar o combate ao invasor, antes mesmo de outros mecanismos entrarem em ação. Agora, nós temos as 3 vias de ativação do sistema complemento: a via alternativa, a via das lectinas e a via clássica. As 2 primeiras fazem parte da imunidade inata, enquanto a via clássica está ligada à imunidade adaptativa. Todas convergem em um ponto comum, a proteólise da proteína C3. Isso gera efeitos biológicos importantes, como lise, destruição de patógenos, fagocitose, eliminação por células, e inflamação, atuando de forma coordenada na defesa do organismo. A C3 é uma proteína central do sistema complemento. Pensa nela como o ponto de convergência das 3 vias de ativação. Quando a C3 é quebrada ou proteolizada, ela libera pedaços chamados C3A e C3b. O C3b ajuda a marcar os invasores para serem engolidos por células de defesa, fagocitose. Já o C3a atua chamando mais células imunes e aumentando a inflamação. Ou seja, a C3 é como um interruptor que amplifica a resposta imune, deixando tudo mais rápido e mais eficiente. A C3a é um dos fragmentos ligados quando a C3 é quebrada. Pensa nela como um sinalizador. Ela chama mais células do sistema imune para o local da infecção. Ela amplifica a inflamação, aumentando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade dos vasos. Isso facilita a chegada de outras células de defesa, como neutrófilos. É como se a C3a fosse um alarme químico que diz: tem problema aqui, venham ajudar. O C3b é o outro fragmento gerado quando a C3 é ativada. Ele age como um adesivo que se liga à superfície dos invasores. Ao fazer isso, o C3b etiqueta esses patógenos, facilitando para que células de defesa, como macrófagos, os reconheçam e os engulam. Esse processo é chamado opsonização. Em outras palavras, o C3b torna os invasores visíveis e mais fáceis de serem eliminados pelas células do sistema imune. Agora, nós temos as 3 vias de ativação do sistema complemento: a via alternativa, a via das lectinas e a via clássica. As 2 primeiras fazem parte da imunidade inata, enquanto a via clássica está ligada à imunidade adaptativa. Todas convergem em um ponto comum, a proteólise da proteína C3. Isso gera efeitos biológicos importantes, como lise, destruição de patógenos, fagocitose, eliminação por células, e inflamação, atuando de forma coordenada na defesa do organismo. Pensa no sistema complemento como um alarme de segurança. As 3 vias são como diferentes sensores. Um detecta invasores pelo movimento, outro por calor e o terceiro por um sinal específico. Não importa qual sensor dispara, no fim todos ativam a mesma sirene, que alerta o time de defesa. Esse alarme faz com que guardas destruam o invasor, outros guardas o engulam e ainda acionam um sinal de incêndio para chamar mais reforços. A C3 é uma proteína central do sistema complemento. Pensa nela como o ponto de convergência das 3 vias de ativação. Quando a C3 é quebrada ou proteolizada, ela libera pedaços chamados C3A e C3b. O C3b ajuda a marcar os invasores para serem engolidos por células de defesa, fagocitose. Já o C3a atua chamando mais células imunes e aumentando a inflamação. Ou seja, a C3 é como um interruptor que amplifica a resposta imune, deixando tudo mais rápido e mais eficiente. A C3a é um dos fragmentos ligados quando a C3 é quebrada. Pensa nela como um sinalizador. Ela chama mais células do sistema imune para o local da infecção. Ela amplifica a inflamação, aumentando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade dos vasos. Isso facilita a chegada de outras células de defesa, como neutrófilos. É como se a C3a fosse um alarme químico que diz: tem problema aqui, venham ajudar. O C3b é o outro fragmento gerado quando a C3 é ativada. Ele age como um adesivo que se liga à superfície dos invasores. Ao fazer isso, o C3b etiqueta esses patógenos, facilitando para que células de defesa, como macrófagos, os reconheçam e os engulam.
Esse processo é chamado opsonização. Em outras palavras, o C3b torna os invasores visíveis e mais fáceis de serem eliminados pelas células do sistema imune. O complemento é uma defesa do corpo. Ele pode ser ativado de 3 formas: a via clássica, que depende de anticorpos, a via da lectina, que detecta certos açúcares e invasores, e a via alternativa, que se ativa direto na superfície do invasor. O final é sempre o mesmo: destruir o invasor ou sinalizar para as células de defesa. Fácil assim. Basicamente, a via clássica é um caminho em que o complemento reconhece antígenos porque os anticorpos já estão marcando o invasor. Quando esses anticorpos se ligam, eles atraem a proteína C1, que dá o pontapé inicial. Essa ativação desencadeia uma série de passos que levam à destruição do alvo ou à sinalização para que outras células imunes entrem em ação. O C1, ao ser ativado, divide outras proteínas como o C4 e o C2, formando uma enzima que quebra o C3. O C3 é crucial porque sua quebra libera fragmentos que chamam células de defesa e também ajudam a formar poros na membrana do invasor. A via alternativa é mais independente. Ela se mantém ativando-se diretamente na superfície de patógenos, de forma contínua, garantindo uma vigilância constante contra invasores. E por fim, a via das lectinas reconhece açúcares na superfície dos micro-organismos, disparando o complemento de outra forma. Assim, o corpo tem múltiplas estratégias para combater invasores. Esses açúcares, como a maltose ou a manose, são padrões que alguns micro-organismos exibem. As lectinas, que são proteínas no nosso corpo, reconhecem essas assinaturas de açúcares na superfície do invasor. Ao reconhecerem, elas ativam o complemento, iniciando a defesa contra aquele micróbio. É um jeito de detectar invasores sem precisar de anticorpos. No contexto do complemento, o gatilho é o fator inicial que dispara a ativação da via, como um anticorpo ligado, na via clássica, ou um açúcar na superfície do invasor, na via das lectinas. O agente é o próprio invasor ou uma substância que está sendo detectada. Assim, o gatilho inicia a cascata de reações e o agente é o alvo da defesa. Com isso, o ponto central é a clivagem do C3, que é uma proteína essencial nessa cascata. Quando o C3 é quebrado, ele libera fragmentos que vão atrair células de defesa ou atacar diretamente o invasor. Todas essas vias convergem para esse momento. No final, o complemento pode causar 3 efeitos principais: a lise do invasor, que é basicamente estourar a célula dele, a opsonização, que é marcar o invasor para ser comido por células de defesa, e a inflamação, que chama ainda mais células de imunidade para o local. É a defesa em ação. Então, resumindo, o sistema complemento é uma linha de defesa super inteligente. Ele se ativa por diferentes gatilhos, divide proteínas importantes e, no final, ou destrói o invasor ou chama as células de defesa para a festa.